Boa tarde a todos. Hoje a nossa webconferência será sobre sífilis congênita, abordagem da criança. A nossa webconferencista de hoje é a doutora Sandra Fagundes, médica infectopediatra. Ela é referência técnica da CESA e coordenadora do DST-AIDS da Secretaria Estadual de Saúde. Esqueci de falar a apresentação da doutora Sandra. Conferência, combinado? Sim. Boa tarde a todos. Estaremos falando do aspecto da criança sobre a sífilis congênita, exatamente do aspecto da sífilis em crianças, né? E a gente sabe que, por exemplo, 2 milhões de grávidas, mais ou menos, no mundo são afetadas, né, por sífilis. Isso vai levar a 25% de bebês dessas grávidas ou natimorto ou um aborto espontâneo. 25% desses bebês também terão baixo peso ou uma infecção grave, né? Os quais estarão realmente associados com risco de morte perinatal. Representarão também um aumento do número de casos de sífilis. Vários desfechos. Isso pode acontecer. Então, a grávida com sífilis vai ter o feto ou o neném, né, o recém-nascido, com infecção congênita, que pode levar a uma prematuridade, pode levar a um aborto espontâneo, pode acontecer o neném nascer morto, né, natimortalidade, como assim também o neném, após o nascimento, ir a óbito, em 40% dos casos, inclusive. No mundo inteiro, né, a sífilis é responsável na gestação por 26% de crianças natimortas, 29% de óbitos perinatais e 11% de óbito neonatal. Então, é uma situação grave, conforme a Organização Mundial de Saúde informa. No Brasil, a sífilis em grávidas também é uma situação intensa e a gente sabe que a prevalência está muito alta. Dessas grávidas, se a gente considerar um recém-nascido para cada 1.000 nascidos vivos, a taxa de incidência de sífilis para cada 1.000 nascidos vivos no Brasil, essa situação das cores no mapa do Brasil representam quanto mais escura a cor, maior taxa de incidência. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é marrom, são mais de 6,5, 8,5 crianças com sífilis a cada
cada 1.000 nascidos vivos. Mas no Espírito Santo a situação também é muito trágica, porque são uma média de 5 a 6, a taxa de incidência nossa do ano passado, de 2012 e 2013, foi exatamente 2012, 6 casos de criança com sífilis para cada 1.000 nascidos vivos. E em 2013, 5 casos e meio para cada 1.000 nascidos vivos, que representa uma situação aí bem importante, bem trágica no mapa do Brasil que vocês estão vendo. A taxa de incidência, então, no Brasil, se a gente considerar crianças com sífilis congênita abaixo de 1 ano de idade, não tem caído, só tem aumentado. Né? Isso é uma preocupação de saúde pública muito grave por causa da chance de 40% de óbito. Então, a taxa de incidência, para vocês verem no mapa, na região sudeste, como toda a região tem aumentado, no Brasil como todo, que é a linha preta, e no Espírito Santo, vocês veem que a taxa de incidência só tem aumentado ano a ano. Em 2003, essa taxa era de 6 crianças nascendo com sífilis para cada 1.000 nascidos vivos. A gente fez uma grande campanha por 8 anos discutindo para a gente diminuir a sífilis congênita, para a gente chegar à taxa que a Organização Mundial de Saúde colocava naquela época, que era uma criança com sífilis congênita para cada 1.000 nascidos vivos, era o tolerável. Em 2008, nós chegamos a uma taxa de 2,4 crianças com sífilis congênita para cada 1.000 nascidos vivos. Isso foi muito importante, que foi uma queda muito importante. Mas dos anos 2010 para cá, até 2013, a gente viu um aumento, e um aumento significante, que subiu de 2,4 em 2008 para 6 crianças nascendo com AIDS, desculpa. Que representou 5,5 de taxa de incidência. Então, isso é uma situação muito grave para a questão de saúde pública. E quais são os municípios que representam onde que estão essas crianças nascendo com sífilis congênita? Porque nasceu com sífilis congênita por falta do cuidado real do pré-natal. Então, Cariacica é o maior número de casos de sífilis congênita do estado. Né? De 250 grávidas com sífilis, em Cariacica, nos últimos 4 anos, 207 crianças se tornaram sífilis congênita. Na Serra, em Vila Velha, em Vitória, tudo uma média de 150 casos, e também Linhares, né? Cachoeira de Itapemirim, mas mais grave em Cariacica, Serra, Vila Velha, Vitória, dentro da Grande Vitória. E nesses últimos 4 anos nós tivemos 899 casos de sífilis congênita. O que é sífilis congênita? Como que se define? Todo recém-nascido que nascer de uma mãe que teve uma sorologia positiva para sífilis na gravidez, se ela não foi tratada adequadamente, o seu parceiro também tratado adequadamente, esta criança é um caso de sífilis congênita. Então, é todo filho de uma mãe que teve sorologia positiva na gravidez e que não foi tratada adequadamente. E a sorologia pode ser qualquer sorologia, qualquer titulação de VDRL. Então, mesmo que ela realizou pré-natal e que não foi tratada corretamente, nem no pré-natal, nem no momento do parto, ela também... 13 anos também, com suspeita clínica ou epidemiológica de sífilis congênita, também é definida como sífilis congênita. Por que qualquer título de VDRL você considera uma sífilis em gestante? Porque o VDRL pode ter títulos baixos em várias situações na gravidez. Então, uma grávida com VDRL com títulos baixos, abaixo de 1 para 8, não significa que ela não tenha sífilis. Pode significar sífilis, sim, e transmite para o seu feto ou embrião. Por exemplo, se ela tiver nos 2 primeiros meses da doença, esse VDRL, 25% dos casos vai ser negativo ou vai ter um título baixo. E mesmo assim, ela está com sífilis transmitindo 100% para o seu filho. Além disso, se a doença tiver mais de 1 ano, se essa grávida tiver sífilis e já está há mais de 1 ano com a sífilis, sem ter sido tratada e nem sabe que tem sífilis, ela também vai transmitir para o feto ou o embrião, e esse VDRL vai ter título muito baixo ou negativo, se for mais de 1 ano de doença, que já é a latência tardia. Como que eu faço quando eu deparo com um recém-nascido? Parto oriente, toda mulher que chega para um aborto ou um parto,
ela tem que ser feito o VDRL dessa parturiente ou na situação do aborto também. Assim que essa mulher tiver o seu resultado do VDRL, se ela for positivo, qualquer titulação, o seu recém-nascido tem que também fazer o VDRL. Então, todo recém-nascido de mãe com a situação de sífilis é igual fazer VDRL. Esse VDRL não pode ser feito do cordão umbilical, porque dá título errado por causa da hemólise. Todo recém-nascido de mãe infectada por sífilis tem que realizar raio-x de ossos longos, hemograma, as provas de funções hepáticas, as provas de funções renais, a punção lombar, que é colher o líquor, o céfalo-raquidiano, para você investigar a doença, que gravidade está. Todo caso de recém-nascido com suspeita de sífilis congênita. A sífilis no neném, qual é o problema? O recém-nascido, em 75% das vezes, ele vai nascer assintomático e vai precisar de fazer todos esses exames. Então, o neném, 75% das vezes, é saudável, com mais de 3 quilos, sem nenhum sinal ou sintoma, vai ter que fazer punção lombar, raio-x de ossos longos, todo hemograma, prova hepática e renal. Além disso, a infecção pode se manifestar, né, no feto já, mas pode se manifestar um mês depois, 2 meses depois e ser mais tardio na infância. O lactente não apresenta sinais nenhum, a maioria das vezes, então, de 6 a 8 semanas. E as manifestações clínicas, teoricamente, a gente divide em 2 períodos, que seria a sífilis congênita precoce, que é abaixo de 2 anos de idade, e a sífilis congênita tardia, acima de 2 anos de idade. As manifestações da sífilis congênita precoce, né, são várias, mas as mais comuns e que você verifica quando o neném tem algum sintoma, só 15 a 20% desses neném pode já apresentar alguma lesão na pele, que é o rastro macropapular, fígado e baço aumentado, né, esplenomegalia, icterícia, linfadenopatias, pode ter placa nas mucosas, pode já apresentar a forma grave da sífilis congênita, que é a coriretinite, que vai levar à cegueira, osteocondrites, né, que dá aquela dor intensa na criança quando você movimenta a criança, a pseudoparalisia de Parrot, e muita anemia. Então, todo neném com sífilis congênita tem a tendência a ter grave anemia, anemia mais grave. Então, só um exemplo, né, exemplos aí do que seria, né? Se a criança nascer com sintomas, ela pode ser sintomática grave, como o caso de um natimorto sifilítico, que é uma situação muito grave que a criança, nesse caso aí, com hemorragia nasal, com desnutrição grave, icterícia, pletórico, então é uma criança muito grave. Pode ter lesões nos ossos e nas articulações, osteocondrites, né, osteomielites, osteocondrites, as lesões de pele, que aparecem em qualquer região da pele toda da criança, mas principalmente nas plantas dos pés e palmas das mãos, e, lógico, a rinite hemorrágica. As manifestações tardias, né, se não tratar essa criança, após 1 ano, 2 anos de idade, essa criança vai apresentar, né, lesões que a gente chama de tríade de Huston, que é 63% dos casos, que pode mas pode apresentar também aquela alteração da fronte, né, a fronte olímpica, 87% dos casos, o nariz encela por destruição do septo nasal, o treponema destrói a cartilagem nasal, pálato também destrói a cartilagem do pálato, as articulações também o treponema destrói, a tíbia também é destruída, a medula, inclusive a medula óssea fica em baixa quantidade e a criança tem muita anemia, a mandíbula também com lesão. Então, a tríade sintomática mais famosa é essa que leva à cegueira, né, a ceratite, à surdez, né, e aos dentes alterados, que são dentes com alterações e que são para sempre. Então, essas situações são sequelas permanentes. O segmento dessa criança, desse recém-nascido, ele vai ser tratado na maternidade e por 10 dias, e após isso ele tem que fazer outro VDRL com 1 mês de vida para controle do tratamento,
com 3 meses de vida, com 6 meses, com 12 meses, com 18 meses. É uma criança que tem que ser acompanhada no ambulatório, no ambulatório de pediatria, de infectologia pediátrica, durante os 2 primeiros anos de vida, porque, além disso, se tiver alteração licórica no início, ela vai ter que repetir o exame de líquor, vai ter que repetir a punção lombar com 6 meses de vida, e acompanhamento neurológico rigoroso, acompanhamento também nos 2 primeiros anos de vida. No período neonatal, o tratamento da sífilis congênita é a penicilina cristalina, em todo momento é a penicilina cristalina, venosa, EV. A penicilina cristalina no período neonatal, você, no início dos 7 primeiros dias de vida do recém-nascido, ele não tem ainda o rim maduro para você fazer uma dose alta de penicilina. Então a dose é 50 mil por quilo dose, 2 vezes por dia, de 12 em 12 horas, nos primeiros 7 dias. Após isso, após o 7º dia, você aumenta para de 8 em 8 horas. Então, é 50 mil unidades por quilo dose, de 8 em 8 horas após o 7º dia de vida, completando 10 dias de penicilina cristalina venosa. Após 1 mês de vida, se o diagnóstico, a maioria dos casos acontece após 1 mês de vida, o que acontece? A penicilina aí pode ser feita de 4 em 4 horas ou de 6 em 6 horas, porque já tem maturidade renal. Então, você já pode fazer orientados pelo Ministério da Saúde, pela Sociedade de Pediatria e também pela Organização Mundial de Saúde. O que a gente raciocina, né, que eliminar a sífilis congênita, como um problema de saúde pública, né, a gente teria que fortalecer o programa do pré-natal. O que teria que ter? Um pré-natal precoce para todas as gestantes, para todas as mulheres, né? Fazer testagem universal de sífilis e tratamento imediato, adequado para as grávidas e seus parceiros. E, além disso, o que é um tratamento adequado da grávida? É um tratamento com penicilina nas 3 doses semanais. E um pré-natal de qualidade que vá acompanhar essa grávida, ver se o VDRL caiu os títulos, ver se essa grávida realmente está tratada da sua infecção. Também assegurar contra a reinfecção, fazer com que essa grávida use camisinha, use preservativo durante sua gravidez, para não se reinfectar. Seu pré-natal, corretamente, reflete o quê? Uma necessidade imensa da gente rever esse pré-natal, rever essa assistência pré-natal ofertada a essas nossas gestantes, enfatizando o aspecto qualitativo, que não adianta falar que fez 10 consultas do pré-natal, sem ter feito um VDRL, ou a grávida tem 8 consultas do pré-natal, fez o VDRL na hora da primeira consulta e nunca mais repetiu. Então isso não é qualidade. Então temos que tentar um aspecto qualitativo desse pré-natal a fim de reduzir a transmissão vertical dessa doença. O Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde coloca que, para eliminar a sífilis congênita, a gente precisa de estar com um pacto de 0,5 casos de sífilis congênita para cada 1.000 nascidos vivos. Vocês lembram que o Espírito Santo atualmente está com 6 casos para cada 1.000 nascidos vivos. E aí, a eliminação, então, da sífilis congênita deve ser um desafio para todo mundo, né? Não é só para o gestor, nem só para a Secretaria de Estado da Saúde. Na realidade, é para a população, para todos os gestores e profissionais de saúde, principalmente dos programas de AIDS, dos programas de saúde da mulher, de saúde da criança, da estratégia de saúde da família, mas principalmente de toda a atenção primária no cuidado do pré-natal e da assistência pré-natal. Esse é o cartaz que a gente sempre coloca e até hoje a gente tem 8 anos que a gente faz sempre essa Doutora Sandra, algumas perguntas já foram junto feitas. Aos postos de pré-natal. Tipo, pode ser realizado o tratamento de gestantes com sífilis nas unidades básicas de saúde? E para ela transmitir só carinho para o seu filho. Não transmitir nem sífilis e nem AIDS. Aí a gente sabe que a transmissão vertical da AIDS é semelhante a essa situação. Então, fazer o teste HIV e fazer o teste VDRL da gravidez é cuidar da saúde dela própria e do filho dela. Então, é amor de mãe. Por isso que a gente exige que toda grávida tenha o direito de fazer seu teste. Muito obrigada.
portaria, porque durante anos a gente falando para tratar, e tem que tratar na unidade que ela está fazendo seu pré-natal. E o que aconteceu? Várias unidades falando que não faria, porque não fariam penicilina benzatínica na unidade de saúde. O Ministério, então, nesses 3, 4 últimos anos, criou uma portaria ministerial que é obrigação da unidade de saúde realmente fazer a penicilina, ter seu equipamento mínimo para ressuscitação, se acontecer o caso, mas o que a gente sabe é que muitos serviços não realizam a injeção de penicilina com medo do choque anafilático. É muito raro, é raríssimo o choque anafilático por penicilina. Agora, a mesma unidade de saúde que se nega a fazer uma benzetacil numa pessoa, Sandra, outra faz também, milhões de injeções de vacinas para tudo quanto é criança e tudo quanto é adulto. A vacina leva a anafilaxia muito mais grave do que a penicilina cristalina, a penicilina benzatínica, no caso da grávida. Então, as pessoas têm na unidade de saúde um imunobiológico, que é uma vacina, e aplica em várias pessoas, e não acontece, geralmente não acontece, é muito raro ter alguma situação de alergia a alguma vacina, mas a vacina, a penicilina, é muitas vezes mais rara do que a qualquer vacina, e a pessoa não tem medo de aplicar a vacina, mas tem medo de aplicar a injeção benzetacil, mas isso já é portaria ministerial, já é obrigatório, sim. Só um minuto. Oi? Então, nessa situação, enfermeiro, assistente social, psicólogo, porque são situações que, se acontecer, em qualquer titulação de VDRL, deve-se fazer as 3 dosagens. Você vai ter que buscar esse parceiro, vai ter que convencê-lo e vai ter que realmente ter uma estrutura, de uma estratégia de como abordar esse parceiro. E vai depender não só do médico que vai prescrever o remédio, vai depender da equipe de pré-natal. O que é a equipe de pré-natal? Que a gente espera? No mínimo tem uma enfermeira, um assistente social, um agente de família que vá até a casa, converse com essa pessoa, busque para vir conversar com o psicólogo, a enfermeira, o assistente social ou o médico da unidade de saúde, para convencê-lo. Por quê? Você vai convencer de que, se ele não tomar esse remédio, ele vai ter um filho com uma doença que vai ficar internado com chance de morrer 40% das vezes. Sim. Com certeza. O VDRL, o título do VDRL, na grávida não vale. Na grávida título positivo de VDRL é igual tratar como sífilis na gravidez. O que acontece? A única situação que você terá que pensar no título de VDRL é quando uma mulher teve sífilis durante a vida dela, ela se tratou corretamente, você tem a prova, tem o papel com as receitas provando de que ela fez a injeção correta de benzetacil e fez o acompanhamento correto com o médico, e esses títulos caíram no título de 1 para 2, 1 para 4, numa gestante que teve sífilis durante a vida dela, foi tratada corretamente, acompanhada corretamente com o médico, fez suas titulações, que os títulos eram altos e caíram e permanentemente ficaram aquele valor baixo, neste momento apenas que o VDRL não significaria doença. Mas no resto todo, que a maioria, 90% dos casos, vocês podem ter certeza que o VDRL significa sífilis. Na realidade, ela é uma gestante que está com risco de transmitir a doença para o neném. Então, ela tem risco de transmissão da doença, que a doença no neném é muito grave. No neném é alto risco. Ela tem que ser tratada na unidade de saúde. Não é preciso procurar a unidade de pré-natal de alto risco para tratar uma sífilis. Ela pode ser tratada na unidade de saúde. Não existe mesmo. A penicilina benzatínica não tem problema de ser feita na gestação.
Se ela for, o que é tratada adequadamente? Eu não trouxe o slide que fala tudo isso aí, porque a doutora Betina já fez na outra videoconferência, falou o tratamento da gestante. Mas o que é o tratamento adequado de uma gestante, né? Desde que você diagnostique a gestante que tenha sífilis, na gestação você vai fazer o tratamento correto com penicilina, que não adianta nenhum outro remédio, que nenhum outro remédio cura o neném. Então a penicilina obrigatoriamente ver isso na hora do parto. E além disso, o seu parceiro também, tudo clicado de que ele fez as injeções. E essa gestante tem que ser tratada 30 dias antes do parto. Porque se ela não fez o tratamento, a última dose, 30 dias antes do parto, também não trata o neném. O neném vai ser um caso de sífilis congênita também. Se você tiver todas essas situações com receituário, clicado pela enfermeira de que fez essas injeções nessa gestante e que fez as injeções no parceiro, e que os títulos dessa gestante tiveram queda importantes, tem que ter queda de 4 vezes. Não adianta falar que era 1 para 16, 1 para 64 e caiu para 1 para 32. Não adianta. Tem que ser o título cair 4 vezes. Durante todo o tempo, até negativar durante a gravidez. Tem que ser repetido o VDRL durante a gravidez para esses títulos caírem e na hora do parto você vê que o título caiu realmente mais de 4 vezes. Está com essa receita na mão. O parceiro fez também os benzetacins clicado pela enfermeira, que está com ele na mão também. E, além disso, se a gestante fez todos os VDRs de acompanhamento outro medicamento que possa ser administrado, então, situação, caso a pessoa seja alérgica ao medicamento? 30 dias antes do parto também, tem que ter esse detalhe. E nessa situação, você mesmo assim tem que pegar o neném, fazer todos os exames, raio-x de osso longo, função lombar, hemograma, função hepática, função renal, e de tudo, se esse neném, e VDRL do líquor, né, que eu até esqueci de falar, VDRL do neném, VDRL do líquor, se todos esses exames forem normais, negativos, o neném não apresentar nenhum sinal, nem sintoma, nem nenhum exame positivo, no caso da gestante, tratada adequadamente com seu parceiro, tratada adequadamente, neste caso, a gente ainda faz um bezetacil nesse neném e manda ele voltar dentro de um mês para a gente fazer todo o segmento desse neném pelo risco da sífilis congênita. Não, a orientação é gestante com sífilis, o tratamento é penicilina. Se ela refere que é alérgica, que muitas vezes penicilina sim, se a pessoa for alérgica à penicilina sim, ou se tiver alguma história de possibilidade de alergia à penicilina, o que a gente orienta e o Ministério da Saúde orienta é a dessensibilização para a penicilina e fazer a penicilina. Então, dessensibilização, existe um manual técnico do Ministério da Saúde para dessensibilização para o uso da penicilina em uma pessoa supostamente alérgica. E daí você aplica, depois de dessensibilizar, você aplica mesmo assim a penicilina. Isso pode ser feito em unidades de pré-natal, mas a gente tem orientado, se a pessoa tiver problemas de fazer, a gente orienta de mandar para um hospital de referência. Gostaria de perguntar se mais alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta. Se não, pode mandar para aí sim, uma situação de alto risco. Aí a gestante é de alto risco. Né? Nessa situação você tem que caminhar como uma gestante de alto risco para fazer um tratamento dentro de hospital, dentro de provavelmente um pronto-socorro, emergência ou de uma UTI, para dessensibilizar e daí fazer a penicilina. E lembrando que é muito raro a alergia à penicilina. E a outra situação da questão da alergia à penicilina, não existe possibilidade de você tratar uma gestante com sífilis e o neném ao mesmo tempo, o seu feto ou embrião ao mesmo tempo, a não ser com penicilina. Então, a única medicação que atravessa a barreira placentária, a única medicação que trata
Bom, se tiver mais alguma pergunta, estou à disposição aqui, podem fazer. Mas, só me lembrando que eu falei da penicilina e que algumas vezes já tive situações de casos que me mandaram para a gente fazer a discussão de fazer a ceftriaxona. Eu esperei que alguém me perguntasse, que eu fui tão enfática e ninguém me rebateu, né? Porque às vezes eu falo, as pessoas vão contra e vão conversar. Então, a discussão da ceftriaxona. A ceftriaxona pode tratar sífilis, mas não está indicada como tratamento de sífilis no Brasil. No Brasil, nem o Ministério da Saúde, nem grupos como Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra, a Europa inteira, ainda não tem a ceftriaxona como conduta de tratamento de sífilis e muito menos tratamento de sífilis em gestante. O consenso de toda a Europa, dos Estados Unidos, das Américas todas e do Brasil, o consenso de tratamento de sífilis em gestante é a penicilina. Então, a ceftriaxona tem situações de tratamento, sim, de sífilis em gestantes, apenas no consenso da Rússia e da China, mas não é tratamento de uma dose única como muita gente já quis fazer. O tratamento são 21 dias de ceftriaxona. Então é uma situação muito pior e muito mais grave e a gestante teria que ficar internada. Então, isto não está liberado no Brasil. Aqui o tratamento é penicilina. Se a pessoa está grávida ou se é parceiro de pessoa que está grávida, o tratamento é bezetacil. Bom, as considerações é esperar que todas as pessoas que nos escutam trabalhem nas suas unidades, nos seus municípios, nas suas comunidades, junto com todas as gestantes, os agentes de saúde, vá às casas, buscar gestantes para um bom pré-natal, que o pré-natal de todos esses municípios tenha uma qualidade, que faça VDRL no primeiro dia da consulta do pré-natal, aí o HIV também, tá, gente? Hepatite B de todas as mulheres que estão ou grávidas ou parturientes, que é a única forma da gente diminuir essa tragédia que está no Espírito Santo. Não só uma alta taxa de crianças nascendo com AIDS por falta de cuidado de qualidade no pré-natal, assim como da sífilis congênita, que tem 6 casos para 1.000 nascidos vivos, é uma indignação. A gente tem que cair para pelo menos o que a gente foi no passado. Mas o ideal é 0,5 positiva e o parceiro com exame negativo. Muito obrigado por estar escutando. Sim. Não está indicado para tratar a gestante, assim como não trata o neném. Isso aí não trata o neném. Se a pessoa fizer a opção de usar a eritromicina, vai estar tendo a certeza de que vai estar gerando um neném com sífilis congênita com risco de chance de morte de 40%, além de ser uma situação de ficar internado 10 dias para se tratar. Então, bem, a eritromicina, apesar de estar nos compêndios falando que a única possibilidade, ela não trata o neném, o neném vai ser um caso de sífilis congênita. Caso vocês queiram assistir novamente, tá? Ela vai estar disponível. E queremos agradecer a presença da doutora Sandra, que tão gentilmente, né, compareceu. Não está, inclusive no compêndio do Ministério da Saúde, em todas as orientações, não existe testar o parceiro. Se a gestante está grávida, se a gestante está, se tem a gestante, ela está com sífilis, se ela tem sífilis, a discussão não é fazer o teste do parceiro. A discussão é, essa gestante está com VDL positivo, junte todos os parceiros, ou parceiro único, ou quem for, e faça o tratamento, porque essa pessoa pode estar contaminada e o VDL está negativo.